50 barragens de mineração em Minas Gerais estão com algum nível de alerta. O levantamento é da Agência Nacional de Mineração, que faz a classificação das estruturas conforme o risco de danos. Na escala, o nível emergência 3 representa o mais crítico e indica a chance de ruptura iminente. 3 represas se enquadram justamente nessa categoria. O estado reúne mais de 300 barragens. Esta semana foi feita uma vistoria na Forquilha 5, em Ouro Preto. Ela havia entrado em situação de alerta após a Vale identificar fissuras na estrutura. Após a análise, ficou determinado que ela passe por limpeza, inspeção diária e acompanhamento com instalação de extensômetros. A medida vai ajudar a verificar se a tendência é de progressão ou estabilização. Também foi exigido que um estudo seja realizado para determinar as causas das falhas. Para a gente entender melhor quais os riscos envolvendo as barragens, nós recebemos agora o engenheiro civil e perito Júlio César da Silva, que também é professor da Faculdade de Engenharia da UERJ. Professor, muito boa noite para você, bem-vindo. Boa noite. Professor, quando a gente Prazer estar aqui falando com vocês sobre o assunto. Prazer é todo nosso, professor. Quando a gente fala das barragens no estado de Minas Gerais, tem um problema bem grave também, que é com relação às barragens que estão abandonadas ou desativadas. São muitas no estado nessas condições. Geralmente elas foram tocadas durante um tempo por empresas menores ou empresas que nem existem mais, que já faliram. Nesses casos, quando a gente não tem uma multinacional por trás para arcar ali com as indenizações milionárias, o que acontece? O que se deve fazer? Nesse caso, o que acontece? Depois do acidente que a gente teve em 2015 e 2019, as condições de fiscalização melhoraram. Sim, isso é fato. Mas ainda estão muito aquém da necessidade que a gente tem, justamente por isso que você falou. Além disso, a gente tem a Política Nacional de Segurança de Barragem, ela obriga que algumas barragens elas atendam essa política, desde que elas tenham alturas maiores que 15 metros ou mais de 30 hectômetros cúbicos de volume, ou sejam barragens de resíduos, ou que estejam classificadas com perigo médio ou alto. Se qualquer um desses índices for indicado, a barragem obrigatoriamente ela tem que atender à política nacional. Só que diversas barragens, como você citou, menores e abandonadas, elas não cumprem. Então, elas não são obrigadas a atender à política nacional. Então, acaba que você fica abandonado. Algumas barragens já começaram a fazer, diversas barragens, a descaracterização. Tá? E aí existe um outro problema, que são os reservatórios. Quem vai ficar responsável nos próximos 100 anos por esses reservatórios? Então, é importante da gente ter uma regulação, uma fiscalização mais adequada. Isso, como eu disse, já melhorou, mas ainda está muito aquém do que a gente deveria ter pelo grau de risco mais elevado. Vocês citaram aí, por exemplo, as condições de alerta, né? A gente tem uma classificação que foi feita que tem 4 níveis. A gente tem o nível de alerta, emergência 1, emergência 2 e emergência 3. Quando a barragem é classificada no nível emergência 3, ela tem uma iminência de colapso. Então, a gente tem nessa listagem da ANM, da Agência Nacional de Mineração, 3 barragens em Minas Gerais com esse risco. Então, é necessário que seja feita aí dentro dessa política, né? Eu acho que os nossos gestores aí públicos eles vão ter que, de alguma forma, garantir o controle, o monitoramento e a descaracterização dessas barragens aí de menor porte para garantir a segurança das pessoas envolvidas no entorno desses empreendimentos. Professor, falando dessa fiscalização, eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que funciona essa fiscalização. A gente tem mãos suficientes? Como é que se chega a esses dados? Esses dados são repassados pelas próprias donas das barragens, elas que controlam. Há risco dessa fiscalização justamente não ser bem feita ou ser muito demorada, haja visto o número de barragens e a dificuldade de se ter acesso aos dados? Sim, isso é um problema. Por exemplo, o que aconteceu na Forquilha 5 que vocês listaram aí? A Vale verificou as condições de fissuras, chamou a Agência Nacional de Mineração, ela foi, fez a fiscalização, classificou o risco e colocou exigências. O que quer dizer? A partir de um tempo para cá, 2019 para cá, a gente começou a ter o tal do responsabilizar, né? Ter o dono e responsável por aquela barragem. Então, o que acontece muitas vezes, pela falta de mão de obra, tanto das agências para fiscalizar todas essas barragens, a gente conta, nesse caso, com a fiscalização do próprio dono da barragem indicar o problema e aí sim a Agência Nacional ela vai no empreendimento e verifica e faz as devidas exigências. Qual que é o problema que vocês já me citaram? Algumas barragens estão abandonadas. Então, essas
demandam a própria agência ir nessas barragens ao invés de esperar, porque, como diz por aí, né, algumas das barragens não tem nem mais dono, né? Porque você não tem as empresas mais, empresas já não existem, ou já faliram, ou as empresas de pequeno porte que já não trabalham mais no ramo. Então, é necessário que essa fiscalização seja mais adequada. Por isso que eu falei que a fiscalização melhorou, mas ainda está muito aquém do que a gente deveria ter. A fiscalização deveria ser mais incisiva. Eu acho que as agências, no caso de mineração, a Agência Nacional de Mineração deveria ter um corpo técnico maior para dar conta da fiscalização e regulação de todos esses empreendimentos. Professor, a gente está falando do momento da fiscalização, mas quando essas mineradoras são implantadas, o que a legislação brasileira prevê para evitar que aventureiros, de alguma forma, se lancem ali na mineração? Porque tem muitos países que exigem, né, que as empresas provem que têm estrutura, que têm condições de explorar o minério em determinada região. Como é que funciona por aqui? Na realidade, a gente funciona do mesmo jeito. A gente tem toda a legalização, todas as licenças, as empresas pedem as licenças de operação, de instalação, entendeu? Todas as licenças são dadas, tudo é feito, o monitoramento dessas barragens é feito através de instrumentação, pesômetros, inclinômetros, extensômetros, tá? Tudo isso, sim, é requisitado, é pedido, é averiguado, mas, muitas vezes, o que a gente tem são monitoramentos pontuais. Como a gente trabalha muitas vezes na eminência com alguns fatores de segurança bem baixos, né? Às vezes fator de segurança abaixo de 1,5, fator de segurança em torno de 1,3, 1,2, a gente tem um sistema de monitoramento em tempo real. Nem todas essas barragens têm um sistema de monitoramento em tempo real. E aí, esse monitoramento em tempo real, ele garantiria você ver o comportamento do sistema de movimento dessa barragem, em termos de abertura de fissuras e tudo mais. E muitas vezes que a gente tem um monitoramento pontual, que é feito com uma certa frequência, mas de tempos em tempos, entendeu? Então, muitas vezes, essas barragens que a gente tem, de um modo geral, elas precisam ser, posso dizer, mais cobradas dessa fiscalização. Vocês mesmos citaram aí agora na reportagem que a Agência Nacional de Mineração exigiu da Vale, né, da Forquilha 5 aí, um relatório semanal das barragens. Isso não é exigido completamente o tempo todo, mas, na verdade, o que é feito durante a licença tem lá uma necessidade de uma ART, né, numa anotação de responsabilidade técnica, de monitoramento da barragem. Então, alguém responde por isso. Mas isso é pouco, porque responder por isso e a gente ter o colapso da estrutura, então não dá para esperar isso. Na verdade, a gente precisa mesmo, de uma forma mais incisiva, garantir que aquele empreendimento que não estiver cumprindo a legislação, ou que não tiver cumprido as exigências que foram dadas, ele seja notificado anterior a um colapso. A gente não precisa esperar que o evento catastrófico aconteça. Então, o que acontece muitas vezes é isso. As licenças são dadas, as licenças são averiguadas do processo de liberação da construção, e depois o monitoramento é responsabilidade do construtor, mas, de uma certa forma, a gente precisa ter uma responsabilidade maior desses próprios donos dessas barragens aí, para garantir a segurança do entorno dessas barragens. Professor, eu queria fazer uma última pergunta, justamente entendendo como é que se chega a esse ponto dessas barragens estarem em nível de alerta. Isso é algo casual que pode ocorrer? Está ligado justamente a uma falha técnica na construção ou então no sobrepreso, uma sobrecarga dessas barragens? O clima também pode afetar e causar danos, ou seja, muita chuva, pouca chuva, enfim. Eu queria entender como é que se chega a esse processo para uma barragem estar em nível de alerta. Então, na realidade, o que acontece? As barragens de mineração, de rejeito de modo geral, elas são construídas com a própria lama do rejeito, né? Então, esse material é um material menos resistente, então ele precisa estar ali sendo averiguado e sendo monitorado constantemente, porque as ações da natureza, né, as ações de temperatura, variação de chuva, de temperatura, da própria produção mineral, da rapidez com que se faz o alteamento dessas barragens, podem aparecer pequenas movimentações, pequenas acomodações, pequenos recalques, que devem ser monitorados e reparados. Então, esse monitoramento, esse reparo, ele é constante. Então, eu acredito no bom funcionamento das barragens quando a gente tem um monitoramento em tempo real. O monitoramento diferente em tempo real, a gente perde muito tempo para ter uma resposta em caso de averiguar pequenas modificações. Esses movimentos de acomodações, de deformações, eles são naturais do próprio maciço, do próprio material.
Diferente da barragem, por exemplo, de concreto, que você tem uma barragem mais rígida. As barragens de mineração, elas têm uma certa deformação e elas precisam ser, sim, bastante bem monitoradas e bastante bem averiguadas. Quando você chega num nível desse de alerta, era para você fazer os reparos, fazer o monitoramento e voltar ela à condição, tirar ela da condição de alerta. Não deixar que ela suba de nível e passe do sistema de alerta para o sistema de emergência 1, depois de emergência 2, depois de emergência 3, que aí ela já está no nível de um colapso iminente. A qualquer momento, qualquer movimento excepcional, ela pode ter ruptura. E aí você causa um dano, tanto nesse caso aí, muitas vezes aí, ambiental, no caso socioambiental para a região, né? Então, o que a gente precisa tentar é o seguinte, que esse tipo de construção de barramento, ele é necessário monitoramento constante e de preferência em tempo real, para garantir a segurança do entorno. Então, isso é fundamental. Como em tantas outras áreas, né, professor? Existe a legislação, mas falta fiscalização, monitoramento constante para garantir que a lei seja de fato sendo cumprida, né? Obrigada pela participação, professor. Uma ótima noite para você. Para vocês também. Um abraço. Um abraço.